mas inspirá-las a usar propriamente e fazer o melhor uso das coisas que já sabem. Quero que você saiba que esse é o objetivo dessa conversa hoje à noite. A força cósmica do hábito é uma lei do universo na qual todas as outras leis naturais se misturam e participam. É o controlador de todas as leis naturais, podemos dizer. Quero dizer que há 3 fatores nela que são muito importantes. Esses 3 fatores são, em primeiro lugar, como já chamei sua atenção muitas vezes, a natureza deu a cada indivíduo a coisa mais preciosa à disposição da humanidade. E essa coisa que foi dada à humanidade pela natureza nunca foi dada a nenhuma outra criatura viva. Não é nada mais, nada menos que o poder de controle sobre a mente. Segundo, a natureza proporcionou à humanidade os meios pelos quais ela pode organizar esse grande privilégio de usar a própria mente e direcioná-la para qualquer fim que desejar. O meio pelo qual isso pode ser feito é a lei da força cósmica do hábito. O terceiro fator é que, para fazer uso dessa lei, deve haver uma técnica, um plano, um método. Não sei se meu plano é o melhor do mundo, mas foi bem sucedido em relação à minha vida e ao meu trabalho. Eu o chamo de 8 príncipes orientadores. O primeiro desses 8 príncipes orientadores é o príncipe da prosperidade financeira. Eu nunca encontrei nenhuma maneira de me dar bem na vida, em qualquer posição ou ocupação, acima da mediocridade sem dinheiro. Eu não acredito que alguém consiga. Eu vou me corrigir aqui. Eu conheci um homem que, apesar de não ter dinheiro, não ter forças militares, nem possuir roupa, ainda assim levou a liberdade a uma grande nação. Esse homem foi Mahatma Gandhi. Ele se dava bem sem dinheiro, mas pessoalmente nunca fui capaz disso. Assim, o príncipe da prosperidade financeira encabeça a lista desses príncipes orientadores que criei na minha mente com o objetivo de tirar proveito dessa lei real da força cósmica do hábito que, uma vez estabelecida, realiza automaticamente qualquer propósito para o qual você a direcionar. O número 2 desses príncipes é o príncipe da boa saúde física. No trabalho em que estou envolvido, tenho que exibir boa saúde física o tempo todo. Eu dedico uma quantidade enorme de energia a tudo que faço, especialmente a minha escrita. Eu escrevo sob inspiração, tenho que me manter ligado e vou dizer que, quando me desligar, muitas vezes estou exausto. Então eu tenho que ter boa saúde física. O terceiro desses príncipes é o príncipe da paz de espírito. Aprendi há muito tempo que não havia nenhum propósito real em desperdiçar energia me preocupando com as coisas, ficando aflito ou com medo delas. Por isso, criei esse príncipe da paz de espírito com o objetivo de limpar a mente e mantê-la afastada daquelas pequenas coisas que incomodam tanto as pessoas. Penso que o que me levou a dar tanta atenção à importância da paz de espírito foi que li uma pequena declaração uma vez que dizia que um homem não é maior que as coisas que ele permite que o afetem. Decidi que estabeleceria os meios de evitar essas pequenas e insignificantes circunstâncias que têm o efeito de irritar as pessoas. Os próximos 2 desses 8 príncipes são gêmeos. Eles são o príncipe da esperança e o príncipe da fé. O objetivo deles é me dar orientação inspirada. Eles me dizem o que fazer e o que não fazer. Eu nem sempre sigo as orientações deles, tenho que confessar. Quando não sigo, geralmente tenho problemas. Os próximos 2 também são gêmeos. Eles são os príncipes do amor e do romance. O dever deles é simplesmente manter-me jovem no corpo e na mente. E agora, quando faço aniversário, só não somo mais um ano, como subtraio um ano. E posso dizer que já estou na minha segunda infância. O último e o mais importante desses 8 príncipes orientadores é o príncipe da sabedoria geral. O objetivo e o propósito do príncipe da sabedoria geral é manter os 7 príncipes trabalhando em meu nome e também conectar-me a todas as circunstâncias que afetam minha vida de maneira que eu me beneficie delas. A razão pela qual eu falo sobre a identidade e o papel desses 8 príncipes é para que você conheça a técnica específica que adotei para fazer uso dessa grande lei da força cósmica do hábito. Essa lei explica a importância dos hábitos em nossas vidas. É interessante saber como os hábitos são formados. Li há pouco um pequeno artigo que diz: o vício é um monstro de aspecto tão assustador que, para ser odiado, precisa ser visto. No entanto, visto com muita frequência, familiarizados com seu rosto, primeiro suportamos, depois sentimos pena e depois o abraçamos. É assim que os maus hábitos são formados, pouco a pouco. Eu vi algo em um diário, não muito tempo atrás, que se encaixava nessa lição de hoje à noite lindamente. Em uma frase, o escritor diz que o hábito é, a princípio, como uma teia de aranha. Depois torna-se um cabo resistente com o qual muitas pessoas se amarram por toda a vida. Que declaração interessante e correta é essa? O objetivo dessa transmissão e da próxima é descrever a lei pela qual se adquire hábitos, uma lei tão estupenda em sua abrangência e poder que pode ser difícil de entender, exceto por aqueles que possuem um conhecimento amplo das ciências. Essa lei é conhecida como força cósmica do hábito, isto é, o princípio último pertencente ao universo e às leis que o governam. Esta é a lei pela qual o equilíbrio de todo o universo é mantido em ordem através de hábitos estabelecidos. Essa lei força todos os seres vivos e todas as partículas inanimadas da matéria a aderir e sugerir o padrão de seu ambiente, incluindo os hábitos físicos e os hábitos de pensamento da humanidade. Aqui estão alguns dos hábitos fixos da força cósmica do hábito. Primeiro, existem as estrelas e os planetas que são estabelecidos em seus lugares fixos no céu. Não é maravilhoso contemplar a ordem de todo esse universo e reconhecer que seus hábitos são tão definitivamente fixos, ou seja, os hábitos das estrelas e dos planetas, que os astrônomos podem estimar e determinar com centenas de anos de antecedência a relação exata de quaisquer 2 estrelas ou planetas? A natureza não faz nada por regra geral. Ela tem maneiras definidas de fazer tudo. Tem leis pelas quais governa o universo e essas leis também se aplicam aos indivíduos. Vemos a lei da força cósmica do hábito trabalhando nas estações do ano. Elas vêm e vão com regularidade e, às vezes, podemos antecipar como serão com antecedência, mas nem sempre, pelo menos não aqui nesta comunidade específica. E vemos isso na reprodução e no crescimento de tudo que brota do solo, com cada semente reproduzindo precisamente seu próprio tipo, sem variação, e na reprodução de cada coisa viva, desde o menor inseto e da partícula microscópica até o homem. Você nunca ouviu falar de um fazendeiro plantando um grão de trigo e colhendo uma espiga de milho, ou vice-versa. Você nunca ouviu falar de uma semente de pinheiro produzindo um carvalho. A natureza tem maneiras definidas de fazer tudo de acordo com hábitos fixos que são inexoráveis e não podem ser contornados, nem podem ser evitados. Vemos isso nas ações químicas da matéria, desde as menores partículas, que são os elétrons e prótons do átomo, até as maiores partículas, como existem nas estrelas no céu.
Todas as ações e reações da matéria são baseadas nos hábitos fixos da força cósmica do hábito. Tudo o que tem vida nesse mundo, sendo o homem a única exceção, nasce com seu tempo de vida e suas ações e reações fixadas em um padrão definido através do que chamamos de instinto. O homem é o único que nasce sem um padrão fixo e com capacidade de estabelecer e executar o próprio padrão, adaptando-se a essa grande lei da força cósmica do hábito. No entanto, essa lei, em uma última análise, governa até os hábitos de pensamento dos indivíduos, que são automaticamente fixados e tornados permanentes pela força cósmica do hábito, independentemente de serem negativos ou positivos. O indivíduo cria o padrão de seus pensamentos pela repetição do pensamento sobre qualquer assunto. Mas a lei da força cósmica do hábito se apodera desses padrões e os torna permanentes, a menos que sejam quebrados pela vontade do indivíduo. O homem é a única criatura viva equipada com o poder de reorganizá-los à vontade. Portanto, consideremos brevemente algumas das aplicações práticas que podemos dar a esse grande benefício. Vamos considerar alguns pontos focais nos quais você deve começar a estabelecer hábitos de sua própria autoria, tirando proveito, assim, da grande lei da força cósmica do hábito ao executar esses hábitos. Posso dizer que você é quem é e o que é hoje, como resultado dos hábitos que vem acumulando pela vida. Provavelmente, a grande maioria desses hábitos foi fixada em você, não necessariamente por características, mas pelas circunstâncias do seu ambiente, como resultado das influências com as quais você entrou em contato. A menos que você seja extraordinário e incomum, em vez de tirar proveito dessa grande prerrogativa que a natureza lhe deu, o direito de controlar sua mente, de fazer a mente executar o que quer que você desejar, provavelmente nunca tomou posse plena dela. Você provavelmente nunca reconheceu que existem grandes recompensas à sua espera se tomar posse de sua mente, e grandes penalidades também à sua espera se não o fizer. Aqui é onde a força cósmica do hábito deve ser aplicada às circunstâncias definidas, a fim de tomar posse de sua mente e direcioná-la para qualquer objetivo que queira realizar. Quero que você observe com muito cuidado quanto esse princípio se encaixa nos princípios discutidos nas transmissões anteriores, especialmente na definição de objetivo. Porque o primeiro lugar em que você deseja começar a usar a lei da força cósmica do hábito é na definição de objetivo. Você quer começar decidindo sobre esse objetivo principal definido, conversando consigo mesmo e lidando com seu subconsciente exatamente como se fosse outra pessoa. Quando começo a conversar com os 8 príncipes em relação a qualquer objetivo que desejo alcançar na vida, trato-os como se fossem pessoas reais. Eu nem sempre falo em voz alta onde as pessoas podem me ouvir, porque não quero que girem um indicador apontando para a têmpora e digam: lá vai outro homem bom que deu errado. Muitas vezes dou as instruções para meus 8 príncipes em silêncio, geralmente antes de dormir. Falo com eles como se fossem meus empregados pagos. E eu não sou duro com eles. Acho que não ajudaria em nada. O máximo que faço é chamar sua atenção para as minhas necessidades e expressar minha gratidão antecipadamente por terem recebido e respondido aos meus pedidos. Isso é muito importante. A definição de objetivo é o ponto de partida, onde você vai aprender a fazer o uso mais vantajoso dessa grande lei da força cósmica do hábito. Crie uma imagem clara do que você deseja alcançar na vida, da pessoa que quer ser, do lugar onde deseja ir, e repita isso mentalmente, muitas centenas de vezes por dia, até que a força cósmica do hábito tenha a chance de pegar essa imagem e transformá-la automaticamente em um hábito. Você descobrirá que depois disso, praticamente todas as coisas e circunstâncias que encontrar o aproximarão cada vez mais do objeto de seu propósito, qualquer que seja. Isso se aplica não apenas ao objetivo principal geral ou maior, mas também aos objetivos menores. A maior parte das pessoas do mundo não tem um objetivo definido. Elas se deixam levar, seguem o caminho de menor resistência. Estão dando voltas e voltas como um peixe dourado em um aquário, sempre voltando ao lugar de onde saíram e voltando de mãos vazias. Você não precisa de nenhuma prova elaborada disso. Só precisa olhar em volta e examinar as pessoas que conhece melhor para descobrir que isso é verdade. Se você examinar qualquer pessoa que se destaque em qualquer área, vocação, profissão, negócio ou setor, descobrirá que essa pessoa tem um objetivo principal definido e que dedica a maior parte de seu tempo a realizar esse objetivo. Ela come, dorme, pensa, dorme e acorda com ele. Ela vai para o trabalho com ele. Ele se torna um companheiro íntimo. Somente dessa maneira você pode ter certeza absoluta de que a lei da força cósmica do hábito vai se apoderar de seu objetivo e descobrir formas e meios definidos para ajudá-lo a alcançá-lo. Existe uma lei no universo conhecida como a lei da atração harmoniosa. Essa lei afirma que o igual atrai o igual. Se você é uma pessoa de mente negativa, atrairá outras pessoas de mente negativa. E puxa, que festa de fofoca elas costumam fazer quando se reúnem. Se você é uma pessoa de mente positiva, talvez tenha menos vizinhos e amigos, mas eles serão só pessoas de mente positiva. Você não vai atrair os negativos. A agência através da qual essa lei opera não é outra senão a grande e geral lei da força cósmica do hábito. O próximo campo onde aplicar a força cósmica do hábito é estabelecer a rotina definida para o desenvolvimento de uma consciência de saúde. Você não desenvolve uma consciência de saúde só querendo ser saudável. Todo mundo deseja ser saudável. Não, perdão, isso não é verdade. Existem pessoas que têm problemas de saúde e as chamamos de um nome simples: hipocondríacos. Mas de um modo geral, com exceção dos hipocondríacos, a maioria das pessoas deseja uma saúde física estável. Mas eu temo que elas não tenham o melhor conhecimento de como agir para conseguir isso. Se você quer ter uma boa saúde física, precisa pensar em termos de saúde. Pare de imaginar que está sofrendo todo tipo de doença, como o hipocondríaco. Você tem que trabalhar nisso. Precisa pensar nisso todos os dias. Eu nunca vou para a cama à noite sem antes me sentar na beirada dela e expressar minha gratidão ao príncipe da boa saúde física por me manter em boas condições. Se por acaso tiver uma dor de cabeça intensa de manhã, o que é muito raro, eu imediatamente procuro a causa e vou atrás do príncipe da boa saúde física e peço a ele para fazer alguma coisa em relação à causa. Até agora, ele não me decepcionou. A próxima aplicação prática da força cósmica do hábito é o desenvolvimento e a manutenção de uma atitude mental positiva. Senhoras e senhores, você não terá uma atitude mental positiva se permitir que todas as circunstâncias da vida se fixem em você, querendo isso ou não. Ouvi pessoas dizerem: bem, hoje tive uma experiência com uma certa pessoa e isso me deixou muito zangado. Senhoras e senhores, ninguém vai me deixar com raiva a menos que eu queira ficar com raiva. Porque tenho um sistema para manter a mente positiva, mantê-la afastada das coisas que normalmente irritariam as pessoas ou as enfureceriam.
Eu não reajo a elas. Eu reajo, mas como se elas não tivessem acontecido. Não permito que destruam o meu sistema para manter uma atitude mental positiva. Como resultado desse princípio específico, talvez você queira saber, nos últimos 14 anos, desde que descobri a lei da força cósmica do hábito e comecei a usá-la, me coloquei em uma posição na vida em que tenho tudo o que quero, preciso ou posso usar no mundo, incluindo paz de espírito, boa saúde física, a alegria de servir as pessoas, escrever livros e dar palestras. Antes disso, eu tinha tanto conhecimento sobre a ciência do sucesso quanto agora, mas não tinha paz de espírito, não tinha uma boa saúde física. Eu não tinha muitas coisas porque não havia elaborado uma maneira definida de estabelecer uma atitude mental positiva e mantê-la positiva o tempo todo. A próxima aplicação da força cósmica do hábito é o hábito de fazer inventários pessoais periodicamente, talvez por 6 meses, para desenvolver uma lista precisa de todos os seus ativos e passivos, incluindo coisas tangíveis e intangíveis. Para se entender, ser próspero e ter paz de espírito, você vai precisar saber quais são os seus ativos e passivos. E não estou falando sobre ativos bancários e passivos por si só. Estou falando de coisas ainda mais importantes do que qualquer coisa que possa ser depositada em uma conta. Estou falando do seu reconhecimento, por favor, daquele grande reconhecimento do Criador que permite que você use sua mente da maneira que escolher. Também estou falando do seu privilégio de direcionar a mente para o que deseja alcançar, com a garantia de que será capaz de alcançar. Nunca conheci uma pessoa de sucesso em nenhuma ocupação que não descobrisse que era dona da sua própria mente e tinha o poder de direcionar essa mente para a realização de qualquer objetivo que pudesse perseguir. Fiquei muito surpreso quando conheci Henry Ford. Observei que ele tinha uma personalidade muito fraca. Soube que tinha pouca escolaridade formal. Notei que tinha algumas opiniões peculiares. E me perguntei como, em nome do céu, um homem como esse tinha alcançado tanto sucesso. Ou melhor, me perguntei até conhecer realmente o Sr. Ford e descobrir que ele havia encontrado uma maneira de reconhecer o poder de sua mente e que construiu para si um plano para fazer uso dessa descoberta, direcionando-o para o que ele desejava alcançar. Perguntei ao Sr. Ford uma vez se ele realmente desejara algo que não tinha conseguido adquirir. Com um sorriso malicioso no rosto, ele disse, sim, uma vez. Quando estava no ensino médio, queria casar com uma certa ruiva, mas outro colega a conquistou. Eu disse, só isso? Ele respondeu, bem, sim, foi só isso. Tudo o que quis, eu consegui. Eu perguntei, você sempre conseguiu as coisas que queria sem lutar? Ele falou, não, acho que ninguém nunca chega a esse ponto. Mas continuou, lutar para mim é apenas uma maneira de se tornar mais forte. E acho que toda vez que me recuso a desistir de lutar, fico mais forte para a próxima vez que lidar com essa mesma circunstância. Eu ouvi uma história semelhante do Sr. Edison e do Sr. Wanamaker, o magnata da loja de departamentos. Ouvi histórias semelhantes de dificuldades e sucesso de pelo menos 400 dos 500 americanos proeminentes que ajudaram a construir a ciência do sucesso. Esses homens reconheceram essa grande prerrogativa que lhes foi dada pelo Criador, o direito de tomar posse da própria mente, de usá-la, de estabelecer nessa mente padrões de pensamento de sua escolha e mantê-los até a força cósmica do hábito, guiá-los pelo caminho e meios de realizar esses padrões de pensamento. A próxima aplicação prática da força cósmica do hábito é o desenvolvimento de um sistema para aplicar o princípio de fazer esforço extra em seu emprego ou profissão ou nos relacionamentos com as pessoas em geral. Senhoras e senhores, não basta entender o princípio de fazer esforço extra e dizer, sim, eu acredito nisso. Isso não é suficiente. Você sabe, praticamente todo mundo acredita na regra de ouro, mas na maneira como alguns a interpretam, ela significa ir para cima da outra pessoa e ir forte antes que ela venha para cima de você. Sim, eles acreditam em fazer o esforço extra, mas a pessoa que estuda a filosofia da ciência do sucesso reconhece que é preciso ter um sistema, uma técnica, um método para aplicar de maneira honesta e justa esse princípio de fazer o esforço extra. Uma das coisas que você faz é começar a seguir esse princípio exatamente onde está, com qualquer circunstância que possa estar mais próxima de você. Comece sem pensar no que vai receber em troca. Quero dizer a vocês que de todas as leis do sucesso que conheço, não sei de nenhuma que traga retornos tão grandes em tamanha variedade de benefícios como esse princípio de fazer o esforço extra. Mas você precisa começar a praticá-lo e continuar praticando sem parar para ver quanto está conseguindo lucrar com ele. Se você aplicar o princípio de fazer o esforço extra esperando receber uma recompensa amanhã, seria como um fazendeiro que saiu e plantou seu trigo hoje e no dia seguinte saiu com a ceifadeira pronta para a colheita. Ele ficou surpreso por não encontrar o trigo. O agricultor reconhece que existe um elemento de tempo que atua entre o plantio e a colheita, e isso também vale em relação ao serviço que você presta ao fazer o esforço extra. Quando você adquire esse hábito, presta serviços fazendo o esforço extra, sem esperar resultados imediatos, essa grande lei das atrações harmoniosas, que gera leis de retornos crescentes, começa a funcionar a seu favor. Quer você queira ou não, as coisas que são boas para você, as coisas que mais deseja, começam a chegar, e muitas vezes vêm das fontes mais inesperadas, porque essa lei da força cósmica do hábito se apoderou do padrão que você definiu por suas ações diárias ao fazer o esforço extra e começou a realizá-lo. É assim que a lei funciona. Senhoras e senhores, nosso tempo acabou por hoje. Por favor, junte-se a mim na próxima semana em uma discussão mais aprofundada sobre a lei da força cósmica do hábito. 13. Mais aplicações da lei da força cósmica do hábito. Obrigado por estarem comigo na minha última transmissão dessa série aqui em Paris. Esta noite vou concluir a discussão desse princípio supremo, a lei da força cósmica do hábito. Ilustrei como aplicar praticamente essa lei. A próxima aplicação é usar a força cósmica do hábito para desenvolver um sistema para organizar e usar melhor seu tempo. A procrastinação pode ser superada. E a procrastinação, como você deve saber, é um dos princípios inimigos de toda a humanidade. Muitos de vocês, senhoras e senhores, me ouviram falar da doença do meu segundo filho, meu filho Blair, que nasceu sem orelhas. Quando Blair nasceu, os médicos que fizeram o parto me disseram que ele seria surdo e mudo a vida toda. Eu nunca aceitei esse decreto. Não aceitei no início, nunca o aceitei desde então. Como resultado da aplicação da lei da força cósmica do hábito, embora não soubesse que a lei existia naquela época, que dediquei cerca de 9 anos ao trabalho com meu filho, com o resultado de induzir a natureza a improvisar um sistema auditivo para ele, que lhe deu 75% de sua audição normal. Quero dizer a vocês que lancei mão não apenas da aplicação desta lei da força cósmica do hábito, mas também da aplicação do princípio da fé aplicada. Eu precisava acreditar que isso poderia ser feito. Tinha que pensar nisso e focar nisso. A técnica que eu segui foi dar a ele instruções através de sua mente subconsciente.
Eu não procrastinei, não esperei. Todas as noites, durante aproximadamente 3 anos, sentei-me ao lado do berço e ordenei através de sua mente subconsciente que a natureza improvisasse algum tipo de audição que lhe permitisse ouvir como uma pessoa normal. Anos mais tarde, quando ele passou a ser atendido pela empresa Acoustical Hearing Aid Corporation dos Estados Unidos, os médicos da empresa, cerca de 6 ou 7 dos especialistas em audição de maior destaque no mundo, fizeram centenas de raios-x do crânio de Blair e disseram que o tratamento psicológico a que eu submeti evidentemente influenciou a natureza a projetar um conjunto de nervos do centro do cérebro, ou de alguma parte do cérebro, até as paredes internas do crânio, permitindo que ele ouvisse por meio do que agora é chamado de condução óssea. Naquela época, eles não sabiam nada sobre condução óssea. Nos últimos 35 a 40 anos, durante os quais tenho trabalhado com essa filosofia, vi o impossível ser feito tantas vezes que não reconheço mais a palavra impossível. Aprendi que, se você realmente se apossar da sua própria mente, se reconhecer o poder dela e aprender a fazer uso da lei da força cósmica do hábito, poderá determinar seu destino na Terra. Você vem a este mundo sem o seu conhecimento ou consentimento e sai da mesma maneira. Mas enquanto está aqui, você tem um tremendo escopo de operações, durante as quais pode usar a mente como quiser, de maneira construtiva ou não, para bons ou maus propósitos. Tudo depende do indivíduo. Você pode se tornar um sucesso ou pode se tornar um fracasso. E a maneira como se torna um sucesso é reconhecendo o poder de sua mente, definindo os padrões que deseja executar e mantendo a mente focada nesses padrões até a grande lei da força cósmica do hábito captar automaticamente os padrões e os levar à sua conclusão lógica. Pode parecer bobagem para algumas pessoas saber que eu me sento na beirada da cama todas as noites e converso com entidades invisíveis conhecidas como os 8 príncipes orientadores. Pode parecer fantástico e impraticável. Minha resposta para isso, senhoras e senhores, é que para mim funciona e para centenas de outras pessoas a quem ensinei meu sistema também funciona. E essa resposta é suficiente. Não me engano de maneira alguma sobre os príncipes orientadores. São inteiramente criações da minha mente, até onde eu sei. Mas a influência deles em mim é muito real. Quando faço exigências a eles, geralmente recebo retornos instantâneos sobre as demandas. Como muitos de vocês sabem, durante esses 35 ou 40 anos em que passei diante do público, estabeleci uma reputação que se estende por 2/3 deste mundo civilizado. Pessoas que pesquisaram o assunto disseram que eu ajudei a criar homens bem-sucedidos mais do que qualquer pessoa viva atualmente. Isso é uma afirmação e tanto. Estou citando outras pessoas. No entanto, tenho motivos para acreditar que essa afirmação é verdadeira. A razão pela qual ajudei a criar tantas pessoas bem-sucedidas, senhoras e senhores, é que desenvolvi para mim mesmo maneiras e meios de alcançar o sucesso e reduzi minha fórmula a termos que todos podem entender. Só porque talvez você não tenha ouvido falar de algumas fórmulas que ofereço, não quer dizer que tem motivo para duvidar de que essas fórmulas funcionam. O que você deve fazer é aceitá-las, executá-las à risca. Não se dedique a modificá-las. Faça as coisas que lhe disserem para fazer e faça-as com o espírito de crença de que vai obter resultados. Se fizer isso, você os terá. A próxima aplicação prática da grande lei da força cósmica do hábito é o desenvolvimento de um sistema para se proteger contra influências negativas externas. Reconhecem, senhoras e senhores, que não podem simplesmente se expor a todos os comentários, a todas as influências, a todos os pensamentos negativos que são transmitidos pelo éter o tempo todo. Se eu não estivesse imune a comentários negativos, acho que talvez nunca teria voltado a Paris para esses programas de rádio. Por causa de todos esses lugares em que já estive na minha vida, onde as pessoas inventavam coisas para dizer sobre mim que não tinham nenhuma relação com os fatos, eu tive aquela experiência aqui. Não teve mais influência sobre mim do que água nas costas de um pato. Nem um pouco. Porque reconheço que as pessoas, na própria natureza das coisas, suspeitam de algo novo e geralmente desconfiam de qualquer pessoa nova que chegue ao bairro. O que teria me surpreendido seria entrar nessa comunidade e ninguém suspeitar de mim. Eu teria pensado que havia algo realmente errado. Essa grande lei da força cósmica do hábito significa que existem maneiras e meios de dar a si mesmo uma imunidade contra todas as influências externas, especialmente as negativas, as que podem machucá-lo. Se você se tornar um verdadeiro estudioso dessa filosofia e aprender a aplicá-la, nem as críticas, nem outras observações negativas terão qualquer influência sobre você. Eu nunca conheci uma pessoa na vida pública que tenha alcançado algum grau de realização e não foi criticada. De fato, havia um homem muito grande que percorreu esse caminho há muito tempo. O nome dele era Cristo. Quando comparo a quantidade de críticas recebidas que recebi com a quantidade que ele recebeu, acho que estou me saindo muito bem. Esse sistema de aplicação da lei da força cósmica do hábito para dar imunidade contra as coisas negativas em que as pessoas acreditam e relacionadas aos pensamentos que as pessoas transmitem é um que você pode empregar com facilidade. Eu o empreguei. Eu o chamo de 3 paredes de proteção. Tenho em torno de mim um muro bem alto e bem largo, sobre o qual todo aquele que deseja se comunicar comigo de alguma forma tem que passar. Quando meu amigo decidiu me trazer aqui para Paris para falar no rádio, ele pulou esse muro e o superou com muita facilidade. Mas imediatamente ele se viu diante de outra parede, que era muito mais alta e não tão larga. Eu não o deixei passar por esse muro com tanta facilidade. Ninguém nunca ultrapassa esse muro a menos que tenha algo que eu quero, algo em comum comigo. Isso reduz a multidão a um número relativamente pequeno. Bem, ele pulou o muro, tudo bem, e aqui estou. Mas imediatamente ele encontrou outro muro alto, tão alto quanto a própria eternidade, sobre a qual nem ele, nem qualquer outra pessoa viva jamais passou ou passará. Nem minha esposa. Esse é o lugar onde eu vou para me isolar e me comunico apenas com a infinita inteligência. Não me comunico através desse muro com mais ninguém. Nessa parede, interrompo de repente toda a influência que tente alcançar minha consciência interior. Simplesmente não a deixo passar. Não tenho nenhuma associação voluntária com alguém que não tenha algum tipo de boa influência sobre mim. Eu me desassocio imediatamente da pessoa que exerce apenas influências negativas. Não me interessa quem é. Pode ser até a minha sogra ou um parente próximo. Muitas vezes, acredite em mim, tive que me desassociar de parentes próximos. Em seguida, tratamos do uso da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema para a aplicação da fé em sua capacidade de atingir os objetivos do seu destino terrestre, conforme estabelecido por você mesmo. Você pode se surpreender ao saber que 98% das pessoas, mesmo neste grande país, onde temos uma abundância de tantas coisas de que as pessoas precisam, não estão convencidas da sua própria capacidade de conseguir as coisas que desejam, bem aqui no meio da abundância.
Elas sofrem de falta de confiança em si mesmas. Existe uma técnica para usar o princípio da fé aplicada no desenvolvimento dessa coisa tão necessária chamada autoconfiança. Se eu não soubesse disso há anos, nunca teria sido seguido por 65 milhões de pessoas em 2/3 do mundo. Eu não estaria em pé aqui conversando com vocês hoje à noite. Eu nunca teria completado o livro A Lei do Triunfo. Na verdade, nunca o teria começado. Porque quando recebi de Andrew Carnegie a incumbência de organizar a primeira filosofia prática do mundo de conquistas individuais, quase morri de susto. Eu nem sabia o significado da palavra filosofia. Tive que ir até a biblioteca e procurar. Mas eu tinha uma capacidade inerente de fé. Comecei a trabalhar em minha mente. Comecei a me preparar. Comecei a acreditar que eu poderia fazer aquilo se o Sr. Carnegie dizia que eu podia. E eis que chegou a hora em que as pessoas pararam de rir, pararam de zombar, e as mentes mais afiadas deste mundo abraçaram essa filosofia, fizeram uso dela e a recomendaram. Ela tem um número enorme de seguidores na Índia, porque essa grande personalidade, Mahatma Gandhi, entrou em contato com minha filosofia de sucesso e encomendou sua publicação e distribuição por toda a Índia. Por sua própria conta e por seu próprio mérito, ela se espalhou por mais de 2/3 deste mundo. Há algo nessa filosofia que surgiu apenas pela minha aplicação da fé, pelo meu sistema de me projetar, me educar e me preparar para o trabalho. Você precisa fazer a mesma coisa. A vida é uma proposta eterna de educação. Você nunca acaba de aprender. Se realmente quer aproveitar ao máximo essa grande prerrogativa, o privilégio que o Criador lhe deu de usar a própria mente, você precisa reconhecer que todo dia é dia de escola. É uma escola, por assim dizer, um meio de se educar, de aprender mais sobre os modos da natureza. Você nunca será uma pessoa completamente educada, não importa quantos diplomas tenha, a menos que entenda e se adapte às leis da natureza, e especialmente a esse grande controlador geral de todas as leis naturais, conhecidas como Lei da Força Cósmica do Hábito. Em seguida, você deve aplicar a lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema para manter a mente tão ocupada, produzindo maneiras e meios de adquirir tudo o que deseja, que não sobre tempo para você perder com coisas que não quer. A menos que eu tenha feito um comentário extenso sobre esse ponto específico, podem ignorá-lo. Vocês podem gostar de saber, senhoras e senhores, que a maioria das pessoas anda por esse mundo com a mente fixada no medo da pobreza, no medo de ter problemas de saúde, no medo da crítica, no medo da perda de amor de alguém, no medo da perda da liberdade, no medo da velhice e no medo da morte. Eles têm pelo menos 7 medos e provavelmente muito mais do que tenho tempo para mencionar. A maior parte do tempo é dedicada a permitir que esses medos o desencorajem de tirar proveito do direito e prerrogativa de usar a mente. O que você acha que essas pessoas estão recebendo da vida? Elas recebem as coisas em que deixam a mente pensar. É exatamente o que estão recebendo e nada mais. Suspeito que não haja uma pessoa nesta sala que nunca tenha sofrido com todos esses 7 medos básicos. Para tirar proveito máximo da grande coisa que lhe foi dada no nascimento, o direito de controlar a própria mente, você precisa aprender que sempre que o medo aparece, tem algo em sua programação que precisa ser corrigido. O medo é como dor física, é uma indicação de que há um problema que precisa ser resolvido. O dispositivo mais maravilhoso da natureza é o dispositivo da dor física. É uma única linguagem universal através da qual a natureza fala com todos os seres vivos e que todo ser vivo respeita. Quando você sofre dores mentais por meio de qualquer forma de medo, significa que há algo em seu caráter, algo em sua programação que você permitiu entrar e precisa ser removido. Esses medos não vão se remover, senhoras e senhores. Você precisa removê-los. Você precisa encontrar a causa. Precisa elaborar um plano para eliminar essa causa, seja ela qual for. A seguir vem a aplicação da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema para transmutar a emoção sexual, direcionando-a através de hábitos criativos relacionados ao seu principal objetivo na vida. Lembro-me de quando a palavra sexo não podia nem sequer ser mencionada em empresas mistas. Naturalmente, essa grande emoção é o objetivo criativo da natureza, através do qual ela perpetua todas as espécies vivas. Mas nunca encontrei uma pessoa de destaque, ainda no púlpito, na lei, na medicina, na autoria, no discurso público, na arte ou em qualquer outra ocupação que também não tenha aprendido como converter emoções sexuais em fazer as coisas construtivas necessárias para obter o objetivo principal dessa pessoa na vida. Pela própria natureza do assunto, não posso entrar em detalhes mais delicados com uma plateia como essa, sem me arriscar a constranger ouvidos sensíveis, mas certamente cabe a vocês, adultos, aprender as possibilidades do uso da lei da força cósmica do hábito, na conversão dessa grande emoção criativa da natureza para as coisas que você deseja realizar na vida. A seguir vem o uso da força cósmica do hábito em um sistema para o desenvolvimento de uma ou mais alianças do Mastermind, das quais você pode emprestar educação, personalidade, conhecimento especializado, experiência e forças espirituais de outras pessoas, de cuja cooperação pode precisar na realização do seu destino terrestre autodeterminado. Lembre-se, vocês têm aqui em Paris, Missouri, senhoras e senhores, uma seção transversal do povo americano. Você pode formar alianças do Mastermind aqui com o objetivo de fazer praticamente qualquer coisa que deseje realizar, e espero que cada um de vocês aproveite essa oportunidade. O que uma pessoa pode realizar sozinho é relativamente pequeno. As maiores coisas da vida, maiores e mais dignas empreitadas, sempre resultaram da coordenação de um espírito de amizade e perfeita harmonia de 2 ou mais mentes. Aqueles que estudam a Bíblia estão familiarizados com as declarações que aparecem em muitos lugares do livro sobre o poder disponível quando 2 ou mais pessoas se encontram e pedem por algo em nome do Mestre. Essas citações da Bíblia fazem referência à mesma coisa a que me refiro quando menciono o princípio da mente. Porque sempre que 2 ou mais mentes se reúnem em um espírito de harmonia e são direcionadas para a realização de um objetivo definido, nasce dessa mistura de mentes um poder externo, invisível, disponível para cada um dos indivíduos. Nunca conheci um sucesso comercial extraordinário ou profissional que não fosse o resultado da aplicação do Mastermind. A seguir, a aplicação da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um sistema que o impedirá de falar de outra pessoa em termos depreciativos, que não importa quanto ela mereça. Se tiver que caluniar alguém, não fale. Escreva. Mas escreva apenas nas areias próximas do oceano. E não vá embora até que a maré apague tudo. Esse negócio de caluniar pessoas, e em especial caluniar pessoas que você não conhece, como algumas pessoas nessa cidade me caluniaram, é ruim. Não me machucou. Eu não estou magoado. Eu não estou assustado.
Eu não estou com medo. Eu não estou ressentido. Sinto muito por elas. Não aprenderam as grandes leis da vida. Elas não aprenderam que quando você critica a outra pessoa, você está se prejudicando, mesmo que a outra pessoa mereça ser criticada. Você me pergunta, eu sou perfeito nisso? Eu sempre segui essa advertência? Eu respondo que não. Claro que não sou. Mas vou dizer uma coisa. Sempre que deixo de seguir essa advertência, sempre que critico alguém, sempre pago com algum tipo de pesar. Há tantas coisas boas que você pode pensar e dizer sobre as pessoas que dificilmente convém a você escolher as piores coisas que pode pensar e dizer sobre elas, como tantas pessoas são tão propensas a fazer. Para evitar esse erro, você deve ter um sistema de controle. Manter a língua na boca, a boca fechada e os olhos e ouvidos bem abertos é um bom hábito a seguir. E deixe a lei da força cósmica do hábito assumir o controle e executá-lo automaticamente. Isso seria muito útil para qualquer um. A seguir vem a aplicação da força cósmica do hábito relacionada a um sistema diário de oração, através do qual você expressará gratidão por todas as suas bênçãos, nomeando-as uma a uma. Você pode escolher suas bênçãos com as próprias palavras. Sua lista de bênçãos não é a mesma que a minha, mas certamente você tem algumas. Todos vocês aqui no estúdio têm uma bênção em que posso pensar, sobre a qual posso falar agora. Vocês estão com uma saúde muito boa. Vocês vieram aqui e não dormiram enquanto eu falava. E vocês não caíram da cadeira. Eu não vi nenhum de vocês ficar bravo e sair porque eu estava dizendo algumas verdades com que podem não ter concordado. Então, pelo menos, vocês têm pelo que agradecer. Não precisam ir muito longe para encontrarem pessoas que não puderam vir. Não são capazes disso. Elas estão aflitas ou têm medo. Há pessoas aqui nesta cidade que teriam medo de ficar no meio dessa multidão. De fato, teriam. Há também alguns que teriam medo de não serem absorvidos por ela. Lembrem-se, senhoras e senhores, você não pode prosperar e ter paz de espírito sem estar em sintonia com o infinito. Essa é uma conclusão pré-definida. Você precisa encontrar maneiras e meios de entrar em harmonia com esse grande princípio geral conhecido como inteligência infinita. Pode chamá-lo por outro nome se quiser. Mas mesmo assim, ainda estaríamos falando sobre a mesma coisa. Existem maneiras e meios definidos de estabelecer em sua vida os tipos de hábitos que você deseja que sejam postos em prática. Mas é preciso tomar a iniciativa. O Criador, embora tenha lhes dado o poder de usar a própria mente, como vocês escolheram, não se comprometeu a dizer como devem usá-la. Ele nunca dirá isso. Isso é com vocês. Se cometem erros, vão pagar por isso. Se pegarem o jeito, como costumamos dizer, se adaptarem a essas grandes leis da natureza, receberão as recompensas. Ninguém, além de vocês, podem mantê-los longe dessas recompensas. A seguir vem o uso da lei da força cósmica do hábito no desenvolvimento de um plano pelo qual você começará a ensinar a filosofia que aprendeu nessas palestras, começando com os mais próximos de você, em casa, em seu local de trabalho ou na vizinhança. Dê e você receberá. Não importa o que você der, receberá nos mesmos termos. Você nunca dominará essa filosofia de outra maneira. Certamente, ela nunca chegará a você até que comece a transmiti-la a outras pessoas. Lembre-se disso. Você não precisa ser um grande professor, não precisa ser um grande orador. Você só precisa ser uma pessoa que reconhece a solidez da filosofia e que começa a repassar onde está, para alguém que pode precisar dela. Se olhar em volta, tenho certeza de que encontrará muitas pessoas nesta comunidade que poderiam tirar proveito dessa filosofia, especialmente da minha transmissão com uma atitude mental positiva. Por último, mas não menos importante, lembremos que o que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela pode alcançar. Eu gostaria que você escrevesse isso. Escreva em letras grandes, em papel bonito. Peça a um artista para fazer o trabalho. Talvez você deva fazer 3 ou 4 desses cartazes. Coloque um no banheiro, onde você o verá todos os dias. Coloque outro na sala de jantar, onde o verá de manhã, quando for tomar café. E outro no quarto, onde você dorme à noite. O que quer que a mente possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Como isso pode se tornar uma verdade? Torna-se verdade porque se você concebe uma coisa, acredita nela e cria uma imagem definida dessa coisa em sua mente, a lei da força cósmica do hábito se apodera dessa imagem e a direciona para o equivalente físico dessa coisa, seja lá o que for. É assim que acontece. Você ficará surpreso com quantas coisas terá que quis antes, que trabalhou duro para ter e não conseguiu, quando aprender a fixar em sua mente uma imagem definida das coisas que representam para você sucesso nesta vida. Faz parte do plano da natureza que os rios sigam o caminho de menor resistência. Rios sinuosos criam deltas férteis que não existiriam se o rio corresse direto para o mar. Todos os rios seguem o caminho de menor resistência. E é bom que o façam. Mas a natureza não pretende que o homem siga esse caminho. Infelizmente, alguns homens o fazem para seu arrependimento. Vagar sem destino e andar à deriva não levarão ao sucesso. É preciso usar o poder da força cósmica do hábito para seguir o caminho reto e direto para o sucesso. O fracasso alcança aqueles que não seguem esse caminho. Senhoras e senhores, devem ter notado que me referi aos rios com frequência nessas transmissões. Talvez essas referências tenham sido inspiradas pelo belo rio Salt, cujos 3 ramos fluem para o rio Mississippi, e pelo belo Middle Salt, que atravessa Paris. Flui sinuoso e preguiçoso, criando terras agrícolas ricas, oferecendo boa pesca e recreação. As pessoas de Paris podem desfrutar do rio, mas não devem seguir seu exemplo. Para que Paris prospere, seu povo deve seguir em frente, em linha reta, com um objetivo e um plano transformados em hábito, para impulsioná-los diretamente para onde eles querem ir. Senhoras e senhores, isto conclui minha série de transmissões aqui em Paris, Missouri, sobre os princípios do sucesso. Os membros desta comunidade enfrentaram e continuam enfrentando muitas adversidades. Fui convidado a vir aqui por um empresário de visão na cidade que usou meus ensinamentos para alcançar o sucesso. Ele acreditou que minhas palestras poderiam ajudar todos vocês a superar os obstáculos que enfrentam. Espero que essas transmissões os ajudem a superar estas adversidades e que encontrem sucesso e felicidade. Muito obrigado por me receber em Paris. Gostei muito do tempo que passei aqui. Boa noite e tudo de bom a todos.